Sou a professora Andressa Pacheco do curso Como Estudar à Distância, oferecido pelo Link Digital. A aula de hoje será sobre tecnologias e estrutura necessária para estudar à distância. Assim como as aulas anteriores, nós iniciaremos esse conteúdo com um diagnóstico. Assim como também as aulas anteriores, esse diagnóstico não precisa ser entregue. É mais uma atividade de reflexão para vocês pensarem a estrutura e tecnologia necessária para estudar à distância, para depois vocês fazerem o planejamento de vocês. O nosso diagnóstico está estruturado em 4 pontos: o espaço, a tecnologia, a internet e auxílios. Primeiro, então, vamos pensar sobre espaço ou a estrutura que eu tenho. Onde que eu vou estudar? Qual o espaço que eu tenho disponível para estudar? Vai ser na minha casa? Então vai ser no meu quarto? Vai ser na sala? Vai ser na cozinha? Qual o espaço que eu vou utilizar como espaço de estudo? Quais são as características desse espaço? Ele tem uma boa iluminação, ventilação, questão de ruído, ele é silencioso ou não, Normalmente eu tenho várias pessoas passando por aquele espaço, se ele é um espaço exclusivo, se ele é um espaço compartilhado, se ele foi um espaço pensado para estudar ou estou tendo que adaptar algum espaço para que eu possa estudar neste momento. Então vamos pensar nesses pontos para depois eu conseguir, na etapa depois de planejamento e quando iniciar as aulas, eu conseguir um espaço apropriado, ou melhor, adaptado para que eu consiga estudar da melhor forma possível. O segundo ponto que eu gostaria que vocês pensassem é sobre as tecnologias. Quais tecnologias são necessárias para estudar à distância? Por exemplo, um computador com internet, webcam, microfone, fone. Eu tenho esses recursos, eu não tenho, quais recursos eu tenho, quais recursos eu não tenho, será que eu consigo ou adquirir ou pegar emprestado de alguém algum desses recursos que eu ache necessário? Como estudante, o ideal é que vocês tivessem um computador, seja uma CPU ou um notebook, e que esse notebook ou computador tivesse uma webcam, o som e o microfone. São os itens essenciais para que vocês consigam fazer as principais atividades e acompanhar as aulas síncronas, e também assistir depois as aulas assíncronas. Outro ponto importante é a questão de internet, que é o nosso terceiro ponto. Bom, qual a internet que eu tenho disponível? Qual a velocidade dessa internet? Eu sei avaliar se a minha internet está adequada ou não para uso, por exemplo, de uma atividade síncrona? Para vocês terem uma ideia, para uma atividade síncrona, o ideal é que antes de iniciar a atividade eu faça um teste de velocidade. E aí nesse teste de velocidade eu tenho que ver qual que é a minha taxa de download ou upload, para que eu possa, por exemplo, se eu tiver que participar por vídeo, eu preciso de uma taxa maior do que se eu participar somente por chat. Quando estamos participando de alguma atividade síncrona e o som começa a falhar ou a imagem da pessoa começa a ficar travada, provavelmente é um problema da conexão de internet. Então é importante eu verificar esse ponto que será essencial, principalmente para as aulas síncronas, e também quais são os horários que a minha internet tem melhor ou pior desempenho. Por exemplo, na minha casa, normalmente os horários da noite são horários que a internet tem um pior desempenho. Então eu tenho que procurar verificar quais atividades eu posso fazer à noite, que eu não exija tanto da internet, por exemplo, para fazer uma webconferência. O que eu tenho que fazer para melhorar essa velocidade durante aquele período. Ok? Por último, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre os auxílios. Se vocês têm acesso a essas informações, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas as universidades estão fazendo diversos editais tentando auxiliar os estudantes que não têm acesso à tecnologia ou à internet nesse período.
Então é importante vocês acompanharem essas informações institucionais e, caso não for a realidade de vocês, que vocês também repassem isso para outros colegas que podem fazer uso desses auxílios nesse período, né, por meio, por exemplo, de empréstimo de equipamento, né, ou no auxílio da contratação de uma internet adequada, tá? Então são diversas alternativas que as universidades estão buscando para poder auxiliar os estudantes neste período. Agora vamos pensar em algumas dicas, né, sobre o que eu tenho que fazer para estudar à distância, né? Então vamos pensar em relação à estrutura, né, que é o primeiro ponto dessa aula. Em relação à estrutura, é preparar um espaço adequado para estudar. O que é um espaço adequado para estudar? De preferência que naquele momento do estudo seja um espaço exclusivo, tá? Que eu não tenha tanta interferência, principalmente de barulho, de ruído, de conversas, tá? Que ele tenha, se possível, uma questão mais ergonômica, que eu consiga, né, estar sentado, por exemplo, estudando, né? Ou, né, que eu tenha uma bancada para estudar. Se eu não tiver, né, o que eu posso fazer para criar uma bancada para estudos? Né? Vocês podem colocar, por exemplo, né, pesquisar na internet. Tem gente que vai pegar alguns caixotes, né, e uma tábua de madeira e fazer uma escrivaninha, tá? Então, o que eu posso fazer para adaptar o espaço que eu tenho disponível hoje para se tornar um local de estudo? E é muito importante para vocês, como estudante, terem esse espaço de vocês. Um espaço onde que eu sei que é ali que eu vou fazer as minhas aulas, que é ali que eu vou ler os materiais, né? Que eu tenho uma boa iluminação para fazer a leitura, tá? Então, se dediquem a criar esse espaço para vocês. Pode ser que esse espaço seja na cama de vocês. Então, bom, se eu estou na minha cama com o notebook, o que eu posso fazer? Eu tenho uma mesinha que eu posso apoiar, né, o meu computador. Como que aquilo fica mais adequado para também não ficar muito cansativo, né, quando eu tiver, né, horas mais contínuas de estudo, tá? Então, tentem criar este ambiente que será um ambiente de estudo de vocês. O segundo ponto é se os recursos de vocês, tanto de espaço como de tecnologia, forem compartilhados, é necessário ter uma agenda de horários para cada pessoa. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, só um computador na minha casa, que eu divido, por exemplo, com meus pais ou divido com meu irmão, qual vai ser o meu horário de estudo? Qual horário aquele espaço, aquele equipamento está destinado ao meu estudo? Então é importante que essa informação seja compartilhada e conversada, né, com quem você tiver que fazer esse compartilhamento de equipamento ou de espaço, para deixar bem determinado. Bom, então, por exemplo, meu horário de estudo é das 18 às 22 horas. Então, durante este horário, eu vou usar o equipamento, né? E eu vou ter esse espaço reservado para as minhas atividades, tá? Isso tentando ao máximo criar uma exclusividade de estudo naquele período, tá? Se você tiver, né, o privilégio de ter um equipamento próprio, né, um espaço próprio para você, né, não precisa, né, ter esse detalhamento necessário. Mas se, como eu comentei, se for um espaço ou uma tecnologia compartilhada, é importante determinar o horário de cada um. Quanto à internet, eu recomendo que vocês testem, né, a velocidade que vocês estão recebendo, né, de internet em casa, tá? Que verifiquem se ela é adequada ao plano de vocês, que se necessário vocês podem tentar até fazer uma negociação para aumentar a velocidade de internet neste período, né? Eu vou contar, por exemplo, a minha experiência. Eu tinha uma internet de 35 MB e negociei com a empresa, eu não paguei nada a mais por isso, mas expliquei que neste período, né, de isolamento social, eu e meu marido estávamos fazendo, né, o home office, né, eu sou professora, então estaria dando as aulas, né, por meio, né, de atividades ali pelo computador, e eu tenho 2 filhos também que também têm as aulas pelo computador e precisariam também de internet. Então nós conseguimos aumentar o nosso plano de internet sem aumentar os custos, né, daquela internet. Então minha recomendação é que vocês tentem, né, neste período negociar e às vezes aumentar, né, a velocidade caso esse for um problema para vocês.
Outro ponto é que a velocidade da internet ela oscila muito durante o dia. Então, normalmente de manhã são períodos que a internet tem uma velocidade maior, quanto mais à noite, né, até pelo uso, né, que o pessoal irá fazer, né, principalmente mais à noite, a velocidade começa a diminuir. Então é importante você saber os horários, né, que você irá utilizar, e antes de utilizar, faça o teste, né, de velocidade da sua internet. Caso ela não esteja adequada, desligue o modem, espere uns segundinhos, depois ligue novamente para ver se aquela velocidade melhora, tá? Para que você não tenha problemas de acompanhar uma aula ou de participar de alguma aula que você tenha naquele período, ok? E por fim, né? Eu acho que é importante também, como eu falei já naquela primeira aula que eu falei a questão de empatia, confiança, nós sempre estarmos abertos a procurar, né, e ceder ajuda para quem precisar nesse período. Então, se, por exemplo, se você tem alguma dificuldade em relação à tecnologia, né, ou não sei mexer em alguma tecnologia, veja se alguém pode te ajudar, né? Procure ajuda entre os colegas na universidade, tá? Tenho certeza que você irá encontrar muitas pessoas nesse período dispostas a ajudar, né, a quem não tem, né, ou acesso, né, a algum desses pontos, ou a quem não tem o conhecimento e precisa de alguma capacitação, precisa de alguma ajuda. Então peça ajuda, tá? Isso fará parte, né, do nosso dia a dia. Nem todo mundo tem alguma dúvida, todos, né, ninguém conhece sobre tudo. É importante que nós tenhamos essa rede de ajuda entre as pessoas, né, para que consigamos passar por esse período, né, da melhor forma possível. Então esta era a aula de hoje. Muito obrigada e até a próxima aula.